noite. Boa noite. Estamos começando mais um Pânico na Sociologia, com o tema Luta de Classes. Luta de classes foi uma denominação dada pelo sociólogo comunista Karl Marx, juntamente a Friedrich Engels, para designar o confronto entre o que consideravam os opressores, a burguesia e os oprimidos, e os trabalhadores. A luta de classes se expressa nos terrenos econômico, ideológico e político. Segundo Karl Marx e vários outros pensadores como Ricardo, Freud e Trojan, a luta de classes seria a força motriz por trás das grandes revoluções da história. Ela teria começado com a criação das propriedades privadas dos meios de produção. A partir daí, a sociedade passou a ser dividida entre proprietários, a burguesia, e trabalhadores, o proletariado, ou seja, possuidores de sua força de trabalho. Na sociedade capitalista, a burguesia retém a mercadoria produzida pelo proletariado e o produtor dessa mercadoria recebe um salário que é pago de acordo com a qualificação profissional dele. Olá, boa noite. Estamos aqui com a nossa querida convidada especial, Aline Lopes, e ela vai falar um pouco sobre o conceito de mais-valia de Karl Marx. Olá, boa noite. Continuando o raciocínio da Tiane, temos como outra característica importante do capitalismo o conceito criado por Karl Marx, que podemos chamar de mais-valia. E o que é a mais-valia, Aline? Mais-valia consiste na porcentagem a mais que os capitalistas retiram da classe do proletariado. Segundo Karl Marx, a luta de classes da sociedade só vai ter um fim, com o fim do capitalismo e das classes sociais. Com o desenvolvimento das forças produtivas, a classe dominante é posta em questão. Nessas épocas de desacordo entre as relações sociais de produção vigentes e o patamar técnico dos meios de produção, a probabilidade de uma revolução tende a ser maior. A antiga classe explorada é assim deposta e entra uma nova em seu lugar. Dessa maneira, a história da sociedade humana é a história da classe dominante, uma após a outra. Apesar de uma parte da história da humanidade, segundo Karl Marx, ter sido a história da luta de classes, a sociedade original, segundo ele, não possuía divisões sociais. Ainda, segundo Marx, as primeiras sociedades indígenas das Américas não possuíam estratificação social, sendo o cacique e o pajé apenas figuras simbólicas. Isso se deveria ao fato de que nesse estágio das forças produtivas sociais não havia praticamente excedentes. Todos os membros da sociedade eram, por isso, obrigados a participar do processo produtivo, de modo que era impossível a formação de uma hierarquia que diferenciasse as pessoas dessa sociedade. Uma das primeiras formas de hierarquização dos membros foi a divisão homem e mulher, quando os homens começaram a explorar as mulheres. A luta de classes originou-se então no momento em que a sociedade passava a ser composta de diferentes castas. Essa divisão dos membros em classes foi possibilitada quando as forças produtivas atingiram um certo nível de produtividade, onde o excedente já promovia maior segurança à sociedade em relação às suas necessidades, mas, apesar de garantir uma proteção em tempos escassos, por exemplo, o excedente abriu a possibilidade do jogo político. O controle sobre o excedente se desenvolve em conjunto com a formação de uma minoria que ganha, assim, pode sobre todos os outros membros da sociedade. Dessa maneira, originou-se uma diferenciação quanto à tarefa social de cada membro, entre as diversas classes que pode se formar. Então, estão sempre presentes as classes dos senhores, os que não trabalham, e a classe dos trabalhadores.
Batam palmas, o espetáculo é incrível. A mágica do enriquecimento invisível faz desaparecer a grana do seu bolso e ir pro bolso do governo como era previsível. Nem Mr. M explica porque o barato é louco. Pra calar a boca de quem sabe sempre sobra um pouco. E quem não se vender, mágica eficaz é a do serrote. Corpos fatiados já não falam mais. Palmas, seu país é fenomenal. É o que eles dizem todo dia no jornal. Pensamento americanizado, patriotismo banal. Eles precisam ouvir mais um facção central. Sujaram de vermelho as penas da bomba. Cuidado na calada se os moleque te trombam.